Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Vamos analisar mais um edital, o edital da PGM Cajazeiras. Cajazeiras é uma das cidades do interior da Paraíba. E nesse caso eu te adianto que se trata de uma procuradoria pequena, que não paga tão bem quanto algumas procuradorias estaduais e quanto a própria Advocacia Geral da União, mas pode ser que exista interesse de muita gente nesse tipo de concurso, especialmente as pessoas que procuram por uma estabilidade financeira e um lugar para estudar sem ser importunado. Imagine que você mora em outra cidade, ao se deslocar para Cajazeiras interior, obrigatoriamente nós teremos, em tese, uma vida mais tranquila, o exercício de uma atribuição na procuradoria, uma estabilidade financeira e o restante do tempo para estudar com a tranquilidade própria das cidades de interior. Então, pode ser que essa conjuntura, pode ser que o conjunto dessas características atraia algumas pessoas a se tornarem procuradores ou procuradoras do município de Cajazeiras, justamente buscando, então, usar esse cargo como trampolim para alçar voos maiores, como já acontece na vida de quem estuda para concurso. Muita gente passa na AGU e utiliza esse cargo como trampolim até chegar efetivamente ao cargo de juiz federal, procurador da República e assim sucessivamente. Isso acontecia muito no passado, hoje ainda acontece, mas com incidência menor. Bom, muito bem, nós temos o edital da PGM Cajazeiras e a organizadora é o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, IDIB. São 2 vagas para preenchimento imediato e 6 vagas para cadastro de reserva. O concurso conta com 3 etapas. 2 etapas de conhecimento, objetiva e subjetiva, e a etapa de títulos, então o concurso não tem prova oral. Uma das coisas interessantes, principalmente para as pessoas que acabaram de sair da faculdade, o concurso não exige prática jurídica, você precisa, nesse caso, ser obrigatoriamente bacharel em Direito e ter a sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil ou ter passado na OAB, de forma que logo após a posse você consiga solicitar a sua OAB junto à Paraíba, OAB Paraíba. Muito bem, nesse caso você tem, não exige-se prática jurídica, bacharel em Direito mais OAB, e o edital prevê uma carga horária de 30 horas semanais. Pelas pesquisas que eu fiz no portal da Transparência, um procurador do município de Cajazeiras recebe, nos termos do edital, R$ 3.850,95 a título de remuneração, e eu percebi também, procurando os nomes das pessoas que são procuradoras lá no município de Cajazeiras, eu percebi que essas pessoas podem advogar de forma privada, mas não consegui informações sobre pagamento de honorários, não tinha no portal da Transparência e eu também não consegui achar essa informação em outro lugar. Se você souber se os procuradores do município de Cajazeiras recebem ou não honorários, deixa aqui nos comentários do vídeo, porque você pode também me ajudar a ajudar os interessados nesse tipo de certame. Veja que a remuneração não é grande, a remuneração é pouca, comparada, por exemplo, às procuradorias gerais de Estado, às procuradorias municipais maiores, comparada à à Advocacia Geral da União, comparada, nesse caso, a algumas procuradorias melhor instaladas, inclusive de municípios pequenos, você tem que essa remuneração não é muito grande. Mas se você levar em consideração que esse concurso pode atrair pessoas que não têm efetivamente um cargo fixo e que estão por conta dos estudos, mas que precisam de uma estabilidade financeira e de repente precisam até sair da conjuntura onde vivem para se deslocar para um lugar com certa tranquilidade para estudar, pode ser que esse concurso seja interessante para você. Então, a PGM Cajazeiras é uma procuradoria pequena, mas o objetivo do canal aqui é ajudar todas as pessoas que têm interesse nos concursos de procuradoria, não somente as procuradorias grandes ou os grandes concursos da advocacia pública, não somente quem pretende, por exemplo, fazer PGE São Paulo, PGE Rio, PGM Rio, a Advocacia Geral da União. O objetivo do canal é ajudar todas as pessoas que têm interesse nos concursos da advocacia pública, então eu não posso me furtar a comentar o edital da PGM Cajazeiras, como faço com o mesmo zelo e com a mesma dedicação dos editais ditos grandes. Então, paga-se relativamente pouco, mas a vida em Cajazeiras ou a vida no interior da Paraíba não é muito custosa. A vida no interior da Paraíba é uma vida que não tem, nesse caso, um gasto considerável em termos de sobrevivência. João Pessoa já é conhecido por uma cidade cujo custo de vida é menor do que cidades comparadas em relação a turismo, em relação a lazer, em relação à infraestrutura.
o interior da Paraíba, isso se torna, nesse caso, ainda mais presente. Eu não estou dizendo que com 3.850,95 no interior da Paraíba você vai ser uma pessoa rica. Não é isso. Obrigatoriamente, esse concurso ele serve para que você possa ter uma estabilidade financeira, se instalar num lugar com relativa paz para estudar, principalmente quem vem de fora e muito provavelmente não vai conhecer as pessoas da redondeza, então pode focar só nos estudos por um tempo, e nesse caso também o objetivo aqui pode para muita gente servir de trampolim para alçar voos maiores. Mas pode ser também que alguém me assista aqui e diga, não, eu sou do interior da Paraíba, eu sou ali do interior do Ceará, se eu passar no concurso para procurador do município de Cajazeiras, eu fico lá ganhando meus 3.850, posso advogar na iniciativa privada, então também vou ter uma outra remuneração, e esse é o concurso dos meus sonhos. Claro, eu falo aqui para um conjunto de pessoas imenso, eu não tenho como antecipar quais são os teus interesses. Nesse caso, eu preciso tratar do concurso com a seriedade que ele merece. Pode ser que algumas pessoas utilizem esse concurso como carreira própria, pode ser que algumas pessoas utilizem esse concurso como um cargo trampolim para alçar voos maiores, como já disse e enfatizei no começo desse vídeo. Bom, o concurso é dividido em áreas de conhecimento específico e área de conhecimento geral, língua portuguesa e informática. No que diz respeito à língua portuguesa, à informática e a conhecimentos gerais, nós temos esse conjunto de disciplinas que são extrajurídicas, né? Língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais estão previstas no edital. Daqui a pouco eu falo sobre a quantidade de questões dessas três disciplinas. No que diz respeito aos conhecimentos específicos, que são as disciplinas jurídicas, você tem que são cobrados no edital administrativo, previdenciário, constitucional, processo civil, financeiro, tributário, trabalho, processo do trabalho, civil, ambiental, penal e processo penal. Se você pegar constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro como as disciplinas principais da advocacia pública, aí você não tem nenhuma novidade. Previdenciário também não é novidade nos concursos da advocacia pública, assim como trabalho, processo, trabalho, civil e ambiental. O que sai um pouco fora da curva, o ponto fora da curva aqui, seria penal e processo penal num concurso da advocacia pública, mas em termos de edital o conteúdo programático é muito pouco. E aí, nesse caso, você tem penal e processo penal como única coisa que, em tese, teria que ter um estudo mais acentuado para a PGM Cajazeiras. O conteúdo programático, no que diz respeito à cobrança das questões, está assim distribuído no edital. Língua portuguesa são 14 questões com peso 1, então 14 vale 14. Informática são 6 questões com peso 1, então 6 vale 6. E conhecimentos gerais são 4 questões com peso 1, valendo 4 todas as 4, ou seja, 4 valendo 4. E aí você tem 24 questões de língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais. Obrigatoriamente, essas disciplinas elas são previstas para todos os cargos de nível superior. Isso é bem comum quando você está tratando de concursos de município. Os concursos de município, muitas vezes, os editais eles não são específicos para procurador. São editais que são previstos para um conjunto de cargos, e esses conjunto de cargos são divididos em cargos de nível superior e cargos de nível médio, e para os cargos de nível superior se faz uma previsão de conhecimentos gerais, língua portuguesa e informática, como é nesse caso, que cai em todos os cargos. Então, por exemplo, cargos de nível superior, língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais, da forma como cai para procurador, cai para os cargos de médico do mesmo edital. No que diz respeito aos conhecimentos específicos, que são as matérias jurídicas, aí o edital trata diferente só para procurador. Você tem 20 questões com peso 2. Então, essas questões, 20 questões de conhecimentos específicos, disciplinas jurídicas, valem o dobro, o que traria uma pontuação de 40 para essas questões. Então você tem 14 de língua portuguesa valendo 1, ou seja, um peso 14 pontos, 6 vezes 1, 6, 4 vezes 1, 4, informática e conhecimentos, depois conhecimentos específicos 2, com peso 2 valendo 40. Então você tem 44 questões, juntando conhecimentos específicos, língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais, e você tem 64 pontos distribuídos na prova, com peso 2 para conhecimentos específicos. Professor, qual é o peso aí de língua portuguesa, informática e conhecimentos gerais? Conhecimentos gerais, nesse caso, me parece não ser ou não apresentar maiores dificuldades, principalmente para as pessoas que são formadas em direito e que têm um tipo, nesse caso, mínimo de atualização ou que acompanham os fatos, tanto brasileiros quanto mundiais, no dia a dia.
Os conhecimentos gerais são mais conhecimentos atuais, nos termos do edital. Dá para estudar isso com certa tranquilidade, são apenas 4 questões. Informática, você vai ter que estudar alguma coisa de informática nos termos do edital. Língua portuguesa, se você for bom nesse tipo de disciplina, esse concurso pode ser uma boa para você. Conhecimentos específicos, você vai ter 20 questões apenas para ser distribuída entre administrativo, previdenciário, constitucional, processo civil, financeiro, tributário, trabalho, processo trabalho, civil, ambiental, penal e processo penal. Vão ter poucas questões por disciplina e essa banca é uma banca que faz prova muito baseada em letra de lei. No que diz respeito à prova subjetiva, você vai ter uma peça processual valendo 20 pontos, então o edital todo tem 84 pontos em jogo, essa peça processual tem 150 linhas e, nesse caso, essa peça processual vai ser aplicada no mesmo dia da prova objetiva. Então, no mesmo dia da prova objetiva, você tem a aplicação da prova subjetiva, 28 de abril de 2019, na cidade de Cajazeiras. Então, esse é o edital da PGM Cajazeiras com as suas particularidades e especificidades. Professor, vale a pena fazer a PGM Cajazeiras? Na minha opinião, algumas situações demonstram sim valer a pena fazer PGM Cajazeiras. Se você for advogado da Redondeza e tiver interesse em continuar com o exercício da advocacia e ser procurador do município de Cajazeiras, essa é uma excelente oportunidade. Se você é daqueles que não tem cargo efetivo, não tem uma remuneração estável e, nesse caso, procura essa remuneração para continuar bancando os seus estudos e, de repente, se afastar um pouco da sua realidade para dar uma turbinada nos seus estudos, me parece que essa também é uma boa oportunidade. Afinal de contas, o edital prevê 30 horas semanais e aí você dá conta dos seus processos na procuradoria e tira o restante do dia para estudar, levando em consideração que você vai estar numa cidade sem muita coisa para fazer, então o foco nos estudos pode ser justamente o atrativo para esse tipo de cargo. Então, paga pouco, realmente dependendo da realidade daquilo que você entende como boa remuneração. Nesse caso, é um concurso bem específico. Só para vocês terem ideia, o último concurso teve apenas 51 inscritos para o cargo de procurador municipal. Eu penso que de lá para cá, e com o arroxo nos concursos, esse número será elevado nessa prova de 2019. Mas só o tempo dirá se haverá realmente interesse nesse tipo de concurso ou se as pessoas vão preferir continuar estudando na forma e na realidade que já ocupam para concursos de oportunidades melhores. Ok? PGM Cajazeiras é uma opção, não deixa de ser. Fica aí você analisar a sua individualidade para saber se tem interesse de fazer. Eu sou o Birajara Casado. Se você quiser continuar acompanhando vídeos como esse, se inscreve no canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.